A introdução, então, da numerologia. Quem é que começou, então, a numerologia? Começou por Pitágoras. E alguns estudiosos dizem o seguinte, que talvez ele nem tenha existido, porque ele não escreveu nada. Na verdade, a numerologia surgiu depois, pelas pessoas que tiveram aula com ele. Então, ele tinha algumas coisas bem interessantes, ler a história dele, porque ele tinha um voto de silêncio para quem quisesse participar das aulas dele, teria que fazer um voto de silêncio durante 5 anos, se não me engano, para que aí depois a pessoa pudesse passar essa teoria. As pessoas teriam que aprender toda a energia dos números, memorizar, porque elas não poderiam gravar nada, elas não poderiam escrever nada, simplesmente elas teriam que memorizar na sua mente e aí sim levar a teoria para adiante. Então, é bem interessante isso, a maneira como Pitágoras colocou a numerologia no mundo, né? E aí as pessoas foram estudando ele, foram aprendendo e foram levando isso, né? E hoje, assim, existem vários tipos de numerologia cabalística, né? A gente vê aí um monte de numerologia, mas por que eu gosto eu gosto da cabalística também, mas eu gosto da de Pitágoras porque a numerologia de Pitágoras é a numerologia que é a espiritual, é a essência dos números, é a pureza dos números. E, por exemplo, a cabalística já é a humana, tem a essência dos números, mas vem para o humano. Também é interessante, também é legal como ferramenta de autoconhecimento, mas a numerologia de Pitágoras é a essência da numerologia. Pitágoras foi um avatar, ele veio para mostrar isso ao mundo, a energia dos números, e não olhar os números somente como algarismos, e sim como uma energia poderosa. Então, eu vou falando durante o curso, vou falando mais sobre Pitágoras, mas principalmente precisa entender, assim, a essência da energia de cada número. E aí pega também bem a questão da mecânica quântica e da física quântica. A dualidade do número, ele tem o bom e ele tem o ruim. Ele tem os dois lados, tanto o lado bom como o lado ruim. Então, a pessoa pode, mas eu não estou me identificando com esse número, talvez não se identifique porque está vivendo a escassez ou até mesmo o excesso da energia daquele número, e não vivendo o equilíbrio do número. E aí essa é a tabela numerológica que Pitágoras criou. Então, é bem fácil, se parar para analisar, é bem fácil de memorizar essa tabela, porque ela vai do 1 ao 9, essa energia sempre dos números vai sempre do 1 ao 9, e sempre vai se reduzir os números que achar na data de nascimento, vai reduzir o número quando achar ali na número de alma, número exterior, para que fique entre o 1 e o 9. E aí a gente tem alguns outros números depois, tá? O que a gente vai falar, que são os números mestres, são os números que não reduz, que é o número 11, que é o número 22, que é o número 33 e o 44. São números mestres. Geralmente, números mestres são almas velhas que já vieram já com grande aprendizado para vir para poder impactar o mundo, passar todo esse aprendizado. Então, quando uma pessoa tem um número mestre dentro do mapa numerológico dela, ela tem que vibrar nesse número para que ela possa auxiliar as outras pessoas. Porque ela também pode, vamos pegar, a pessoa tem um número mestre, 11, no seu mapa numerológico, mas se ela não tem esse entendimento, que ela tem esse poder nas mãos de um número 11, ela pode vibrar na energia do 2, não usando toda a potencialidade do número 11. Então, esses números mestres, a pessoa tem que ter noção que ela tem tudo dentro dela, ela tem um acesso, digamos que ela tem
o acesso livre ao canal, com toda a informação de tudo que ela já aprendeu, são almas velhas. Então, mas os outros sempre vai ser de 1 ao 9, você vai sempre reduzir para que chegue de 1 ao 9. E essa tabela, se tu pegar ela, tu escrever, né, de 1 ao 9, e for colocando as letras embaixo aqui do abecedário, você tem o número de cada letra. Se tu olhar ali, ó, tem o A, o B, o C, o D, o F, o G, o H, I. Quando chega lá no I, no 9, baixa e vem vindo. Então, é bem fácil da pessoa mesma fazer a tabela, se ela quiser, bem fácil de memorizar. E aí, em cima disso, cada letra tem um número correspondente. Por que cada letra tem um número correspondente? Porque Pitágoras, ele acreditava que tudo é matéria e energia. Então, se uma mesa, ela tem os números aqui nessa matéria, então tu tem como descobrir a energia que essa mesa está vibrando. Isso que é o legal do conhecimento que Pitágoras deixou para nós. Então, Pitágoras vem do espiritual para o material, vem de cima para baixo. Qual é a energia espiritual que eu tenho que trabalhar em mim para que eu possa fazer a minha caminhada aqui nesse planeta, aqui, nesse momento agora. Então, descobrir, assim, a energia que cada número está vibrando e entender, poxa, talvez eu esteja vibrando na energia negativa desse número, te dá o caminho. Se você quer usar ou não, isso aí é uma questão de cada um, livre-arbítrio. Mas você sabendo que você tem uma direção através do mapa numerológico a seguir, o caminho é bem mais fácil. Digamos que o caminho não é tão turbulento. Não quer dizer que não vai ter desafios. Vai, mas como que você vai lidar com os desafios é que vai fazer a diferença. Então, antes aqui da gente entrar nos cálculos mesmo, eu quero falar um pouquinho da energia de cada número, do 1 ao 9, e um pouquinho das energias dos números mestres. Porque entendendo a energia desses números, e isso eu vou repetir algumas vezes, vai fazer que quando tu veja o número, olha só, eu tenho que vibrar no caminho do meio desse número. Como que eu posso fazer isso? Eu tenho que tomar essas iniciativas, porque aí eu sei que eu estou vibrando no caminho do número. Então, o número 1. O que é uma pessoa que tem um número 1 nos seus cálculos? Ou ela está no dia 1, ela está no mês 1, ela está no ano 1, ou ela tem uma alma 1, um fazer 1. O 1 é um número, ele, pela essência dele, ele é individual. E outra coisa, o 1 é um iniciador. Tudo começa pelo número 1. O 1, ele tem um poder incrível nas mãos dele. Mas também, se ele não souber usar esse poder, ele pode se tornar um ditador. Ou uma pessoa dependente. Por quê? Porque ela não conhece o potencial do número que ela tem. O 1, ele inicia tudo. Dizem os estudiosos que o 1 é o contato, é a conexão principal com o Criador, porque ele é um início, ele cria tudo. Ele é um número individual, ele é líder por natureza quando ele sabe usar a energia desse número. Quando ele está no excesso dela, ele sempre vai ser o ditador ou vai ser aquela pessoa que não acredita nela, se ele estiver na escassez dele. No excesso, ele é o ditador. Se ela não conhece a energia desse número, do poder que ela tem desse número 1, ela também é a pessoa dependente, é a pessoa que não tem iniciativa, é a pessoa que é tímida, é a pessoa que tem medo. Por quê? Porque ela não sabe a energia que ela tem. Então, 1, ele é o princípio, ele é a força vital, é o início de tudo. E o número 2, ele é o cooperador, é o perceptivo, ele é a polaridade, ele é um número das parcerias, ele faz tudo junto, é o parceiro. Só que o número 2, na escassez dele, ele é o dependente. Ele depende de todo mundo. Ele não consegue fazer nada sozinho. Ou também ele é o solitário, porque ele não quer estar envolvido com outras pessoas, porque ele está na escassez dele. Então, o número 2, ele é um número da união. É aquele, então, por exemplo, estou no ano 2 e nada está acontecendo na minha vida, provavelmente porque eu não esteja fazendo parcerias, porque ele é um ano
de parcerias, de conexão, de não é um ano de fazer tudo sozinho, é de formar a parceria. Então, quem tem um 2 dentro do seu dia de nascimento, do mês, não importa, onde tiver esse número, o 2 tem que entender que ele tem a parceria. No meu caso mesmo, eu sou 28 de abril, é um reduzido, é um 1. Só que antes de eu ser uma líder, antes de eu viver a liderança do número 1, aí no dia 28 de abril do meu aniversário, primeiro eu tenho que fazer as parcerias e transformar, que é o número 8, a transformação, me transformar para chegar aí na liderança do número 1. Então, através da numerologia aqui do amor, como eu coloquei esse nome, ela te dá um caminho, conta uma historinha para que tu chegue lá no número principal reduzido. Só que antes desse número reduzido aí, você tem uma história para viver, uma historinha para contar. Então, antes Andresa, eu tenho 2, o número da cooperação, o número da parceria. Agora, se eu não viver a energia desse número 2, eu vivo no isolamento, na tristeza, porque esse é o lado escasso do número 2. E o 3? O número 3 é o talentoso, é o número criativo, é o número da ação, da produção, é um número que vem para produzir, para usar a criatividade. Eu diria que ele é o 3, eu digo, ele é o arquétipo, né? Ele é o arquétipo da beleza, da criação. É um número de causa, lei, efeito, ele gera. E o 3 é um número iluminado, é um número que entra em ação. Qual é o lado crítico do 3? Se ele não usa a escassez dele, se ele não usa esse talento criativo, ele fica o copiador, ou ele fica o número que está mortinho, está parado ali, aquela pessoa que não tem iniciativa. Agora, o excesso desse número, da energia desse número, aquela pessoa que não tem foco, aquela pessoa que faz muitas coisas ao mesmo tempo, porque o 3, ele tem 1000 ideias, e aí ele quer botar tudo ao mesmo tempo, tudo em ação, ele não consegue colocar nada em ação. Por quê? Porque ele está vivendo lá a escassez do número. E uma outra coisa, assim, um exemplo bem fácil para entender do número 3. Pega uma dona de casa, uma mulher que, além de dona de casa, ela tem o trabalho fora, família para cuidar. Ela faz tudo, ela acorda às 5 da manhã, ela prepara o café da manhã para todo mundo, organiza as coisas do colégio para as crianças, leva os filhos para a escola, volta, trabalha, vai em casa na hora do almoço, faz tudo para todo mundo e não faz nada para ela. Por quê? Porque ela tem um potencial muito grande de energia. Esse é o excesso do 3, quando ele não está no caminho do meio. Quando ele está no caminho do meio, ele se torna talentoso e criativo. E o 4? O 4 é um número estável. Se alguém que você conhece tem um número 4 lá na alma, ou ele tem no fazer, em algum lugar, você pode ter certeza que você pode confiar nesse número quando ele está aí no lado, vivendo o caminho do meio dele. Por quê? Porque o 4 é estável, é estruturado, é seguro, é aquelas pessoas que você pode confiar. É uma evolução. Agora, quando ele está na escassez dele, ele é o teimoso. É aquele que tu não consegue dividir nada com ele, porque o que ele fala tá certo. Só ele que tem a razão. Parece uma porta de tão teimoso. A pessoa não evolui, tu fala com ela e não adianta. É aquilo, é quadradinho, engessadinho. Essa é a energia negativa do 4. Mas quando ele está no positivo, ele também é o transformador, porque ele tem uma força muito grande para o trabalho. O 4 é um número que tem uma força muito grande. Todos os números, eles são maravilhosos quando eles são usados aí na energia positiva deles, quando eles estão no caminho do meio. E o 5? O 5, ele é o versátil, ele é o aventureiro, ele é o que gosta de viajar, é o que evolui quando ele está também no caminho do meio.
A escassez do número 5, a energia dele fica paralisada. E quando ele está na energia de excesso, ele também não tem foco. Ele quer viajar, ele quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ele não gosta de rotina, ele fica incomodado. E aí, na escassez dele, ele pode ser um número que esteja muito propício a lidar, a viver o mundo das drogas, o mundo do álcool, porque como ele não consegue viver o potencial dele, ele tende a cair para os vícios. Então, o número 5, ele tem que ser, quem tem o número 5, tem que ter muito cuidado para não viver a escassez dele, porque se vive a escassez dele, vai lá para o mundo das drogas, do álcool, de qualquer vício, dos jogos, porque ele tem muita energia, ele detesta a rotina, então ele quer fazer várias coisas que dê o prazer para ele, porque o 5 está muito ligado ali ao chakra sexual, ele está muito ligado ao prazer, de viver as aventuras, o prazer do momento. Então, se ele não consegue viver isso, ele termina indo para a energia escassa desse número e se envolvendo com vários vícios. Essa é a energia do 5. E agora o 6. O 6 é o diplomata. Ele é o justo, ele é o paz, é o amor, ele é evolutivo. Quando ele está no polo positivo dele. Quando ele não está, ele é um indeciso, ele não sabe o que quer, ele não sabe para onde vai. E outra coisa que o 6 tem que cuidar muito, como ele é o diplomata, o conciliador, ele pode se tornar o fofoqueiro. Por que ele pode se tornar o fofoqueiro? Porque ele quer agradar todo mundo. E a única pessoa que ele não agrada é ele. Então, ele está falando comigo agora aqui, mas ele está falando com outro ali também. Só que ele não quer nem dizer não para mim, nem dizer não para o outro. Ele quer agradar ambas as partes. Só que eu estou falando mal do outro. Então, ele está concordando, porque ele não quer me desagradar. E está falando mal do outro. E o outro fala mal do outro ali, ele está concordando. Essa é a escassez do 6. Quando ele não vive a diplomacia dele de forma certa, quando ele não aprende a dizer não e até mesmo a verdade, sem se preocupar em machucar o outro. Dizer o que tem que ser dito. Eu diria que o 6 ele tem que viver sempre, para ele estar no caminho do meio, ele tem que procurar vivenciar o arquétipo ali da verdade, principalmente a verdade para ele, com amor, para que ele não se coloque em segundo plano e se coloque em primeiro plano, para que ele possa evoluir. Essa é a energia do 6. E a energia do 7? O 7, ele é um intelectual, ele é o buscador, ele é o mental. Quando ele está na energia positiva dele. Quando ele está no negativo, ele também é o solitário. Ele é aquele que não quer se comunicar com as pessoas. O 7, ele tem tanta energia que se ele não souber usar essa energia dele, ele vibrar lá na escassez dele, ele vai ser aquela pessoa que vai ficar sentada no sofá, com controle remoto na mão, esperando as mudanças acontecerem. E aí ele vai ser o reclamador. O 7, quando ele está na energia negativa, é aquele que reclama de tudo. Ele quer ganhar mais no emprego dele, mas ele não quer melhorar, ele não quer estudar, ele não quer se desenvolver, ele fica só reclamando, ele acredita que a televisão vai fazer com que ele evolua. Então, o 7, se ele não está na energia positiva, na polaridade positiva dele, ele é aquele que está sentadinho no sofá, não usando o poder que ele tem do mental, da ideia, de buscar. O 7, ele tem que evoluir através do autoconhecimento, estudando, analisando. O 7, ele tem que entender que ele vem para cá para estudar, para evoluir, para buscar através da ideia. E aí ele se ilumina quando ele busca através do conhecimento. Agora, se ele não botar isso em ação, ele fica paralisado lá na energia, se tornando negativa, se tornando um número que está somente reclamando. E aí temos o 8. O que o 8 é? O 8 é o sábio, o 8 é o administrador, ele é o fechamento, ele é também o transformador. O 8 é um número que ele tem tanto poder na mão,
que ele se transforma, que nem a fênix, ele ressurge das cinzas, de tanto poder que ele tem. Só que o excesso de poder, de energia desse 8 que tem que ser cuidado, porque senão ele se torna o quê? O arrogante, o orgulhoso, o dominador, porque ele tem tanto poder que a personalidade dele domina quem está na volta. Então, o 8 ele tem que cuidar o excesso de energia, para que ele não fique ligado somente ao mundo material, que ele trabalhe também a questão espiritual dele, porque como ele é o ligado à matéria, ele é o transformador, ele tem um poder muito grande, ele tem que cuidar com isso, porque senão ele fica vibrando só no mandar, na matéria, e aí ele passa a sofrer muito, porque ele não trabalha o lado espiritual dele, ele não traz essa questão da iluminação espiritual, aí ele fica no fechamento. E o 9, a energia do 9. O 9 são os humanitários, os generosos, a perfeição. Agora, no lado negativo desse número, se ele não trabalha em grandes questões humanitárias, se ele não trabalha a generosidade dele, ele fica também paralisado. Ele está sempre buscando a perfeição para agir. E aí ele fica lá parado, porque ele nunca vai ter a perfeição. Então, o 9, ele tem que ter cuidado com isso, porque ele é um número das multidões. Ele é um número que fala com o povo. Ele é um número de ajudar, ele é generoso, mas se ele estiver aí no caminho do meio. Aí depois nós temos o 11, então, que é o número mestre, que é um número que já vem de muitas e muitas vidas. É um número, um espírito velho. Se ele estiver vibrando nessa energia dele, ele tem inspiração, ele tem uma forte intuição, ele tem força, as coisas vêm. É muito engraçado, porque a minha filha, ela tem, então, 3 11 no mapa dela. E eu tô sempre trazendo para ela, assim, vive o teu 11, para não vibrar no 2. Não que tenha problema o 2, não tem problema. Mas o 11, eu trouxe ela como exemplo, porque às vezes ela diz umas coisas que eu nem sei de onde que ela tirou. Mas ela sai, aí eu pergunto para ela, de onde que tu tirou isso? Não sei. E tem fundamento, se não tivesse fundamento. Por quê? Na verdade, isso é essa energia, esse espírito velho que ela é. Então, quando ela está em equilíbrio, o canal está jorrando ali, a intuição está funcionando a mil, e aí a inspiração vem. Essa é a beleza do número 11. Se ele for usado como o número 11, se a pessoa se fecha e fica vibrando lá, por exemplo, no negativo do 2, ela nunca vai ter a inspiração e a intuição do número 11, essa força que o 11 tem. E o número 22 é o construtor, é o empreendedor. O número 22, ele em síntese, ele é o número 4, ele é o estruturado, ele é o que tem a força para o trabalho. Por isso que ele é um empreendedor no 22. E o 33 é a idade de Cristo, é o comando, é a liderança pelo amor. E é o diplomático também, porque se tu somar aí ele, tu vai ter o número 6. Então, o 33, ele também é uma força muito grande de liderança com amor. E o 44, então, é o eficiente, é o comunicativo, é um número da Terra, é um número atual. Então, aqui eu falei um pouquinho das energias de cada número. E agora, nós vamos olhar, então, para o nosso número de alma, o nosso número interior, a essência. Então, o número interior, o nosso número interior, né? Aqui pode ser número interior, pode ser número de alma e número de essência. Todos eles é a mesma coisa, interior, alma e essência. É que tu vai encontrar
em várias literaturas, o meu número interior, o número de essência, o número de alma, mas é o mesmo, o que a gente vai fazer aqui, é o mesmo significado, muda o nome, mas o que é? É a soma das vogais do nosso nome. Então, nós vamos somar as vogais do nosso nome. E aí, essa soma das nossas vogais é que vai mostrar o interior da nossa alma. A nossa alma e da nossa essência, que é a mesma coisa, alma, essência e interior. Eu gosto de chamar de alma, porque mostra, assim, alma é aquilo que só nós sabemos, é aquilo que só os mais íntimos conhecem. É o nosso verdadeiro ser, nosso verdadeiro self ali, né? O que só nós conhecemos. Geralmente, quando nós estamos na rua ou estamos com outras pessoas, nós mostramos a nossa persona, a nossa personalidade, que está ali muito envolvido com as nossas crenças, com o nosso ego, e a alma não, é aquilo que, quando a gente está em casa, o marido, o filho, eles sabem quem nós somos, porque eles conseguem ver ali a nossa alma, a nossa verdadeira personalidade. Então, quando a gente tem algumas pessoas que acreditam em reencarnação, outras não. Então, para quem acredita em reencarnação, o número de alma também indica o que a pessoa viveu em vidas passadas, o que ela viu. Eu diria assim, o que eu gosto, quando eu falo de reencarnação, eu até nem gosto de trazer muito esse tema, porque às vezes as pessoas pensam assim, eu trago karmas de vida passada, então eu estou aqui para sofrer. Não, você está aqui para evoluir, não para sofrer. E você não traz 100% do seu karma de outra vida para viver aqui. Talvez você traga 20%, 30%. Por quê? Porque o nosso karma mesmo está no nosso dia a dia. Causa e efeito. Tudo aquilo que eu faço, eu vou ter um efeito. Ou melhor, tudo aquilo que eu planto, eu vou ter uma colheita. Então, o karma está aqui, no momento atual. É aqui que a gente vive a nossa lei de causa e efeito. Então, muitas pessoas, pego a reencarnação, eu trago isso de outra vida e agora eu vou ser assim. Fico engessada. Então, não dá para ficar engessado, porque é olhar para esse número e ver assim, olha, eu posso ter sido isso numa outra vida, mas nessa vida, neste momento atual, neste momento eu estou vivendo isso. E é neste momento atual que eu posso fazer a mudança. Então, o número de alma, as pessoas da rua não vão ter esse conhecimento. Geralmente, como eu falei, é aquilo que a gente faz no nosso secreto, no nosso interior, na nossa casa, né? A alma, o número da nossa alma, ele sempre vai revelar algo de crescimento. Aí entra a questão da reencarnação, novamente, acumulado, né? De outras vidas. Mas se a pessoa souber usar, como é que é saber usar? É tirar o ego, é tirar as crenças e deixar essa energia fluir. Essa influência desse acúmulo de aprendizado de outras vidas, deixar que ele flua. Senão, é um número número que vai ser usado somente agora, aqui neste momento, e a pessoa não consegue ser esse canal de toda a experiência aí que ela já viveu. Então, aqui botei um pouquinho o significado, né, do número da alma. E aí, antes de falar dos números de alma, cada um de significado, para que a pessoa possa entender o que é ser uma alma 1, o que é ser uma alma 7. Por que tal coisa acontece na minha vida? Eu não entendo. Por que eu gosto do silêncio? Por que eu sou mais fechado? Porque pode estar vivendo aí a densidade negativa do número. Então, é olhar para isso, para esses significados, e, novamente, viver o caminho do meio. Aí, como é que vamos calcular o número da alma? Tá? Eu vou abrir aqui, olha só. O número interior de alma, tu vai pegar essa planilha aqui,
tá? Vai botar um número completo, vai escrever um nome completo, vai botar a data de nascimento. Aqui hoje, na aula de hoje, nós vamos trabalhar somente o número de alma e o número de personalidade e a síntese, a conclusão desses dois números, que é o fazer. O fazer grava bem o número desse fazer, porque esse fazer te dá a energia daquilo que você veio para fazer aqui todos os dias, porque você escolheu o seu nome. A energia, por que a gente calcula os números do nosso nome? Porque nós escolhemos o nosso nome para vir aqui. A energia desse nome. Nós escolhemos essa família com esse sobrenome, com essa energia. Por isso que é muito importante a pessoa não usar apelidos, porque ela não está vivendo a energia que ela mesma, que a alma dela mesma escolheu, para vir aqui viver. Então, é muito importante usar o nome completo, e principalmente o nome da pessoa, porque aí não apelido, porque aí ela está usando a energia que ela escolheu. Ah, mas como é que eu escolhi? Se foi a minha mãe que escolheu, meu pai escolheu o meu nome? A pessoa escolheu através, a mãe, o pai, através de uma intuição, de um sonho. E é assim que a pessoa escolhe o nome do seu filho. Na verdade, ela está sendo intuída, guiada para escolher aquele nome. A história do meu nome é muito engraçada, porque eu perguntei, meu nome é diferente, Andresa, e eu sempre perguntei para minha mãe, por que tu colocou o nome Andresa? Como é que foi que tu escolheu? E ela disse assim, eu fui para o hospital sem saber que nome eu ia te dar. Eu achava que talvez seria Michele. Ela falou bem assim, um dia que eu perguntei para ela, daí o que fez te mudar de ideia? Ah, porque a moça que estava do lado lá, ganhando, ela disse assim, se eu tiver uma menina, vai ser Andresa. E eu amei aquele nome. E eu disse, tu não te importa? Na hora ela trocou. Será que ela não estava sendo ali guiada para trocar o meu nome para Andresa ao invés de Michele? Eu realmente, se eu parar para analisar, eu não me enxergo como Michele. Eu realmente me enxergo como Andresa. Hoje, conhecendo toda a história dos meus números, eu me enxergo como Andresa. E o nome da minha filha também foi outra coisa assim muito interessante, porque através de um sonho, eu estava grávida, eu sonhei com o rostinho dela, e eu tinha uma cliente que o nome dela era Isabelle, e eu achava aquela menina cheia de luz, e eu disse para ela, eu conheci ela antes de ficar grávida, da Isabelle, da minha filha, eu disse, o dia que eu tiver uma filha, o nome vai ser Isabelle. Eu fiquei grávida, nem tinha como saber o sexo ainda, porque estava 15 dias grávida, eu sonhei com o rosto da minha filha, e eu sabia que era uma menina e que eu ia botar o nome de Isabelle. Isso nada mais foi do que uma intuição. Novamente, a intuição, nós somos guiados para escolher o nome dos nossos filhos, que, na verdade, eles já escolheram a energia, o nome que eles veem, e a gente só foi o canal. A gente acredita que a gente foi nós, né? O nosso ego acredita, fui eu que escolhi o nome Isabelle. Não, eu só fui intuída a realmente dar um nome dela de Isabelle. Provavelmente fez isso com teu filho. Todos nós fizemos isso em algum momento. Por quê? Porque nós escolhemos, eu, Andresa, escolhi vir para cá, para esse momento atual, me chamando Andresa Gonçalves Alves. Sobrenome da minha mãe e do meu pai, para vivenciar essa energia do nome. Olha que fantástico poder ter noção disso, da ideia. E tem tanta gente que não gosta do seu nome, que detesta o seu nome, ela não gosta do meu nome. Na verdade, ela mesma escolheu o nome dela e ela não consegue gostar aí, porque ela não quer vivenciar o ego dela, né? Na verdade, não quer que ela vivencie aí um número que ela escolheu para viver aqui. Então, agora aqui, nesse número de alma, tá? Tu vai pegar a tabelinha aquela que eu passei, de Pitágoras, e vai pegar e vai somar todas as vogais do teu nome. Agora vai somar todas as vogais do teu nome e vai colocar um primeiro número original aqui. Vamos supor que as tuas vogais deu 12. Tá? Não sei qual é o número que está dando, mas vamos supor, deu 12. Então, eu vou pegar e vou botar o 12 aqui. E aí, o reduzido, qual é? 1,
mais 2, 3. E se ainda não der, reduz mais uma vez até chegar a um único número. Mas, geralmente, a vogal vai dar um único número. Então, mas é assim, ó, é a soma do nome completo, tá? A vogal aqui. No meu caso, seria Andresa Gonçalves Alves. A vogal, vou somar a vogal de cada número, ok? E agora eu vou explicar, estando com o número na mão, eu vou explicar o número de cada alma, de cada energia aí desses números. Aí depois nós vamos lá para o número exterior, que é o número da personalidade. Mas agora vamos focar no número de alma. Mais uma vez, usar o meu nome como exemplo. Andresa Gonçalves Alves. Somar, número de alma é a soma de todas as vogais. Pegando lá a tabela pitagórica, vai ver o quanto é que vale o número 1, o número A, vogal A, depois eu tenho o E, depois eu tenho o A de novo, estou falando do meu. Então, vai lá, e depois do Gonçalves, eu tenho o tenho o A e tenho o E. Depois do Alves, o A e o E. Então, é essa a soma das vogais. Então, agora eu vou passar o significado de cada número aqui de alma. Então, a pessoa que tem a alma 1, né? Ela tem o número 1 lá, ela somou as vogais dela e ela tem o número 1 de alma. O que é um 1 de alma? Ele é o compreensivo, ele é o tolerante, ele tem compaixão pelos semelhantes, né? Ele tem uma tendência a perdoar e esquecer com facilidade, isso tudo quando ele está vibrando na energia dele positiva, sempre lembrando. Ah, mas eu sou o 1, mas eu não consigo perdoar, eu tenho raiva, então não está vivendo na energia positiva do número, está vivendo na escassez. Então, ele é inteligente, ele consegue o respeito das pessoas, ele consegue, através dos seus talentos produtivos, ele incentiva todos que cercam ele, porque ele é uma pessoa que tem fé, ele é uma pessoa que passa coragem, ele passa confiança naquilo que ele acredita, ele é muito esclarecido, é uma pessoa muito honesta. Quando ele está no positivo dele, ele é positivo, ele é verdadeiro, ele é iluminado. Nada do que é de mentira, falso, ele não agrada a ele, porque é um número que ele gosta de clareza, ele gosta de franqueza, é uma alma que gosta de franqueza. Ele é seletivo, ele vai selecionar as amizades com cuidado. Não que ele vá se isolar, porque ele gosta de amigos, ele gosta da companhia. Então, o número 1, ele vem para o sucesso, para a fama, porque ele é líder, né? O número 1, ele vem para liderar com amor. Ele não vem para passar em branco. Ele vem para deixar a marca dele. Ah, mas eu não estou deixando a minha marca, eu não gosto de liderar. Então, não está vivendo a energia, a experiência que todo esse número tem para te dar. Ele é um número que também ele dá um passo de cada vez. Ele vai sempre manter a mente dele focada para os objetivos dele, para as metas dele, para os planos que ele tem, porque ele vai fazer tudo baseado nos planos dele, nas metas dele. E se ele fizer isso, ele vai ser bem-sucedido sempre. O número 1 é o iniciador. Então, ele é a roda, é um movimento, e ele vem para ser a mola do mundo, para impulsionar o mundo. E se ele conseguir botar as ideias dele, liderar, botar no mundo o que ele pensa, realmente ele vai viver lá aquela energia de fama, de sucesso, porque ele é um iniciador. Ele é um iniciador. E o número 1, ele tem que cuidar com a densidade dele, né? Que é a negatividade dele. Que é o quê? Começar e não terminar as coisas. Deixar o sucesso. Tem muita gente que, número 1, que deixa o sucesso subir a cabeça. Ou ela é o contrário. É teimosa, é rígida, né?
É aquilo que eu falei logo no início, é o ditador. Exagera, excede nas suas necessidades e nos seus desejos. O número 1, ele tem que se cuidar muito, porque a liderança que ele tem que ter é a liderança com amor. Se ele não botar isso na cabeça dele, ele vai ter sérios problemas, porque aí ele vai vibrar no negativo dele. Aí ele vai ser o que se isola, ele vai ser aquele tímido, aquele dependente. Por quê? Porque ele está vivendo na negatividade do número. E agora a pessoa que tem um número de alma 2, né? Veio para dar o melhor de si. O 2 é o doador. Ele coopera através do serviço. Ele é meigo, ele é gentil. E ele também é apreciado por todos devido a essa cooperação que ele tem, esse meio de ajudar, né? O 2, ele deverá enfrentar muitas decisões em sua vida, aprendendo a fazer julgamentos baseados na razão e não na aparência. O 2, ele tem que cuidar, porque uma das coisas que ele tem que trabalhar nele é não agir pela emoção, e sim buscar a razão. Então, ele sempre tem que ver os dois lados da questão, sempre, sempre, refletir. O 2 precisa refletir. E aí ele consegue ter sucesso naquilo que ele quer. Ele tem poderes imaginativos, que se ampliam por um potencial de ver a beleza, né? Ver a beleza onde outras pessoas não enxergam. Então, quem tem a alma 2, ela vê beleza em coisas que a gente normalmente olha assim, mas olha que coisa feia. E o 2, ele está vendo essa beleza através desses poderes que ele tem imaginativos. Então, ele vê, né? O fato dele ser muito generoso, ele também enxerga isso. Isso tudo quando ele está no lado positivo dele. Então, ele é detalhista, ele tem um olho que ele bota olho em tudo que ele vê, né? Porque ele tem dons mediúnicos. Na verdade, todos nós temos, só que o ego bloqueia. Mas o 2, digamos que ele tem isso muito mais aflorado. Então, se ele se permite viver a energia positiva dele, ele consegue desenvolver muito mais facilmente do que outras pessoas esses dons mediúnicos. Então, ele vai ser sempre testado, sempre, é um número que vai ser sempre, a alma que vai ser sempre testada, né? Vai ser confrontado com a necessidade sempre de fazer escolha, porque para o 2 é muito desafiador ele fazer a escolha. Porque ele é a dualidade. 2 é um número da dualidade. Então, ele tem dificuldade de fazer a escolha. Mas, através aí do discernimento, ele vai sempre conseguir fazer a melhor escolha. E qual é a densidade desse número? Qual é o negativo do número? Ele vai ser o indeciso, ele vai ser o apegado, o medroso, vai faltar autoconfiança, é aquele que se magoa, é aquele que se deprime, é aquele que é extremamente sensível, falou com ele, ele já está magoado. Então, a pessoa que tem no mapa dela, numerológico, número 2, ela tem que cuidar. E principalmente se ela vem com uma alma 2. Então, ela sabe que ela vai ser super magoado, né? A pessoa falou uma coisa e ela está ali magoada. Então, ele tem que cuidar com medo da morte, em querer mudar as pessoas, principalmente a quem ama, e controlar aí a emoção dele, o emocional. Eu diria assim que o 2, a pessoa que tem a alma 2, ela tem que trabalhar lá o chakra do plexo solar. É lá que ela tem que trabalhar, porque é isso que vai dar autoconfiança para ela, para que ela possa tomar as decisões corretas, para que ela não se magoe com tanta facilidade, que ela não traga as coisas do mundo para ela em forma de mágoa, porque às vezes a pessoa disse uma coisa e não é para magoar o 2, mas o 2, ele pensa que é para ele, já está ali se sentindo magoado. Agora a pessoa que tem uma alma, um significado de alma 3, né? O 3. Então, o 3 é o brilhante, é o
é otimista, né? Ele ele vê sol em tudo, ele é o esquentado, ele é aquele que tudo tem grandeza no que ele fala, assim, ele ama a vida, o 3. A comunicação é a meta dele, né? É a mola dele. E é através da comunicação que ele veio para vencer nesse mundo aqui. São as pessoas extremamente expressivas, que possuem talentos para fala, para escrita, para conversar, e ela sempre vai acabar influenciando todo mundo que está na volta dela através da comunicação, porque tudo para ela é belo, tudo para ela é mais, é grandioso. Então, ela incentiva as pessoas que estão na volta dela através da comunicação dela. As viagens fazem parte da vida, traz muita energia para a pessoa de alma 3. Ele tem a necessidade de investigar, de olhar e de buscar novas oportunidades, ele tem interesses variados, né? Pensamentos mais abrangentes. O 3, ele tem muita energia, por isso que ele tem que cuidar muito o excesso da energia dele, porque senão ele termina perdendo o foco de tanta energia que ele tem. Então, e por isso ele pode se tornar também limitado, porque os seus talentos, como são muitos, ele fica pulando de galho em galho. E alguns só descobrem também depois, quando eles aprendem a dominar essa energia dele. E o 3, ele tem muita necessidade de expressar, de movimento, para realizar um trabalho, e também possui sorte na vida dele, justamente em função dessa comunicação que ele tem de ser o otimista. O reconhecimento e elogios movem o 3, faz bem para o ego dele, então é porque ele veio para ter muita ascensão nesse plano material, sendo de grande ajuda para que possa ajudar ele a desenvolver melhor essa energia dele. Tem senso de humor, é o positivo e o otimista, né? Gosta aí de ser o centro das atenções quando ele está no positivo dele, porque quando o 3 não vive o positivo dele, ele é aquele tímido que não fala, aquele que ele pensa, ele tem ideia, mas ele não consegue colocar para fora o que ele sente. Então, o 3, ele vem justamente para isso, para se desafiar, principalmente quando ele está na densidade negativa, desafiar a falar melhor, a melhorar a comunicação, a confiar nas ideias dele. E aqui tem um pouquinho da densidade do número 3. Então, fazer tudo de modo exagerado, aí ele come demais, ele bebe demais, ele vive demais, porque ele é muito intenso, ele tem muita energia, então a extravagância é a ruína do número 3. Por quê? Porque ele tem o exagero, a fala, ele é o bisbilhoteiro, ele precisa bisbilhotar a vida dos outros, porque é dele essa energia demais que ele tem, né? Então, ele também tem que cuidar com amizades desleais, tem tendência a pegar muitas responsabilidades, é aquilo que eu falei logo no início, lá da dona de casa, que faz tudo para todo mundo, faz tudo, porque ela pode tudo, e termina se esquecendo dela, né? Se esquece da pessoa principal, que é ela. Por quê? Porque a pessoa que tem energia 3, que ela quer resolver tudo, e ela acaba se perdendo, e não consegue realizar nada. Agora, uma alma 4. O 4 é o trabalhador, é o honesto. Uma alma 4 pode confiar. Eu quero ter um negócio, quero um sócio. Olha para a alma dele. Se ele tem uma alma 4, pode ter certeza que ele, honesto, ele pode ser teimoso, mas honesto ele vai ser sempre. É o sal da terra que reconhece a importância, o alicerce sólido, sabe? Para construir, é o trabalhador, né? É o cauteloso, é o poupador, é o planejador quando ele está no positivo, porque quando ele está no negativo, ele é o avarento, né? No caminho do meio, ele é o organizador de vida, de eventos, pois ele tem a natureza e a habilidade, assim, de examinar com detalhes as situações práticas e lógicas. É um número maravilhoso para lidar, assim, porque ele é detalhista, ele vai organizar tudo.
Então, os seus julgamentos sempre serão baseados na razão, ele não vai usar a emoção. A pessoa que tem a alma 4, ela sempre vai basear as decisões dela baseada na razão e não na emoção. Então, ele é um mental, ele é o raciocínio sadio, original, ele cria objetos práticos, tanto para o lar, para os negócios, porque onde ele está, sempre terá a função de pensar e produzir, sempre voltado aí para o trabalho. É o construtor, é o criativo, né? Ele vai dando, construindo através da criatividade dele. Constrói objetos tangíveis, pois eles necessitam, tá, de ter resultados visíveis. Já que ele é um mental, ele sempre vai procurar ver, ele precisa ver as ações dele, ele tem que enxergar aquilo que ele fez. Atitudes cautelosas, planejamento junto à lei e à ordem, porque ele é o honesto, certo, então ele vai sempre andar junto à lei. Então ele vai ter a habilidade de examinar as situações, vai ser um bom julgador. Quando ele está no positivo, quando ele está no negativo, ele é o crítico, ele é o julgador mesmo, ele julga sem pena e sem piedade, ele vai julgar. E o 4 é o construtor do mundo, do trabalho árduo, né? Trabalhador, com muita perseverança e paciência, vai conseguir tudo em prol de si, mas deve também fazer pelos outros, pela humanidade. Ele não pode pensar somente nele. A densidade dele é a tendência a ser mesquinho, aquilo que eu falei. É ser o avarento, né? Limitado, teimoso, inflexível, o que é difícil de se relacionar, porque a pessoa é totalmente flexível, tu não consegue falar nada, parece que existe uma barreira, um muro gigante através dela, diante dela, que tudo que tu fala bate e volta, porque ele é totalmente inflexível quando ele está na densidade dele. Então, o 4, ele tem que cuidar muito isso para não viver essa densidade negativa. E ele tem que cuidar com a impaciência, né? Com o trabalho obstinado, porque senão ele só vai pensar no trabalho, no trabalho, no trabalho. E outra coisa que o 4 precisa cuidar, que o fato dele ser tão obstinado por trabalho, o excesso dessa energia vai fazer com que ele tenha que se sentir seguro para tudo que ele for agir. Porque aí ele se torna medroso, porque ele se torna um apegado, então ele precisa ter segurança para agir, porque ele tem medo de perder. Só que nessa vida, nada nós temos certeza absoluta de que vai ser seguro. Então, ele fica se apegando a isso e aí ele fica engessado. Quando o 4 está na energia negativa dele, ele fica engessado, sabe? Ele não consegue agir. Então, o 4 ele tem que se dar por conta que ele tem que estar no caminho do meio. E o número 5, a pessoa que tem a alma 5, é aqueles que precisam da liberdade, né? É o liberto das viagens, né? Ele tem que se cuidar, até porque às vezes ele arma armadilha para ele mesmo, né? Com essa questão do excesso de liberdade. O 5 também, quem tem a alma 5 também é o vendedor, né? Porque ele fala muito dessa questão de liberdade, ele é o aventureiro, ele gosta de viagens, tanto viagens mentais, físicas e espirituais. Ele aprende através das experiências, ele é adaptável, ele é inteligente, é muito criativo, fazendo tudo aquilo que ele deseja, tá? Ele é eficiente ao extremo, mas ele detesta a rotina. O 5, ele detesta, não suporta trabalhos de rotina. O 5, o trabalho dele tem que ser voltado com coisas que ele se sinta livre, sabe? Se o 5 trabalha, uma pessoa de alma 5 trabalha no escritório, então ele tem que ter já vidros para ele poder olhar para a rua, porque se ele se sentir preso, ele vai acabar com a energia dele, porque ele tem uma alma aventureira, né? Ele precisa da liberdade dele. Então, a energia dele, a mente dele é muito rápida, ele tem que cuidar porque ele toma decisões impulsivas, ele tem uma energia muito nervosa, tudo que for de trabalho manual não é do agrado dele.
ganha dinheiro usando o seu mental, usando a sua mente, poderá ser mediador, intermediário, pois sua mente ele realiza uma ginástica mental com rapidez e ele é muito rápido para chegar nas conclusões. Então, querem sempre novos estudos, estão sempre estudando, fazendo coisas novas, novos caminhos, mudanças. O 5 é da variedade, ele gosta da variedade. Vasto conhecimento, impressiona as pessoas, por isso que ele é um bom vendedor, porque a habilidade dele, a força interior, faz o ser dele vibrar muito, porque ele se torna um sábio quando ele está no positivo dele. Desenvolve uma forma, ele termina desenvolvendo uma forma de rotina, é isso que o 5 ele tem que cuidar. Porque quando ele vive muito na rotina, é onde ele se perde, porque ele mesmo sabe que ele precisa de uma rotina para se organizar, mas se ele ficar demais nessa rotina, ele começa a se tornar melancólico, irritadiço, porque não consegue viver na rotina. Então, não permita que o tédio impeça de mergulhar profundamente no assunto ou numa atividade, porque senão acabou com 5. Encontre o equilíbrio entre os extremos da dependência e da independência, observando que quando você escorrega para qualquer um desses lados, então, é o caminho do meio, nem depende, nem totalmente independente. Então, esclareça sempre os direitos do que você precisa, né? Aí, qual é a densidade do número com o número 5? Uma pessoa que tem alma 5. É o insincero, tá? Ele é o desleal, ele é o egoísta, ele é o irresponsável, inconsequente, inconstante. Então, quando você conhecer uma pessoa de alma 5, você olhe para perceba se ela está vivendo na densidade positiva do número ou ela está no negativo. Quando ela está no negativo, é aquele que você não pode contar, porque ele é o insincero, ele é egoísta, ele vai só pensar nele, é um irresponsável, é aquele que vai chegar atrasado no trabalho, é aquele que você não pode contar para nada, por quê? Porque ele é inconstante. Quando ele está vivendo no negativo, porque quando ele está no caminho do meio, quando ele está na polaridade positiva do número, é um número maravilhoso, como qualquer número. Se um número, a pessoa não está vivendo a polaridade dela positiva, ela vai viver o lado ruim do número. Então, todos os números são bons, não tem número ruim ou número bom, é viver o positivo, a polaridade positiva do número. Agora, uma pessoa que tem a alma 6, qual é o significado da alma 6? É um número que faz com que a pessoa esteja extremamente voltada para a família. O 6 realmente ele é um número que ele sabe que recebe todo mundo, que cuida da casa com todo carinho. Ele vai sempre se preocupar com a família, com seus entes queridos. Ele vai sofrer pelos filhos, as dores que os filhos sentem, ele vai sentir também, porque ele é a família. Acha que a vida tem que ser vivida através do belo, do harmônico, e por isso ele sempre vai apreciar, a pessoa de alma 6, a arte, a beleza, ama a música, porque a música traz uma energia para ele tranquila, calma. Ele tem uma habilidade analítica, conseguindo com isso visualizar o foco principal em cada situação, resolvendo tudo com muita lógica. Ele possui um senso de justiça, uma percepção lógica, que faz com que seja muito preocupado para ajudar as outras pessoas, para dar conselho. Ele é o conselheiro, né? O 6, ele é o conselheiro, tu pode contar com ele para ele te ouvir, para ele te escutar, para que você possa ser orientado por ele. Então, muitas pessoas vão procurar o 6 para procurar resolver os seus problemas, quando o 6 está no positivo dele. É responsável, faz sempre aquilo que ele assume, né? Quando ele dá a palavra dele, tu pode contar com ele, porque ele deu a palavra dele, ele cumpre com o que se propõe, não suportando quando não fazem para ele, né? Quando não tem isso com ele, ele fica muito magoado, ele precisa de paz, ele precisa de harmonia para viver, ele ama o lar, a sua casa, porque o lar, para o 6, é a fortaleza dele, a família é a fortaleza do 6.
Então, e ele gosta de receber as pessoas no lar, ele é um excelente anfitrião. Então, os amigos serão sempre de muita importância no número 6. A pessoa que tem uma alma 6, você pode ter certeza, assim, que ela vai ser sua amiga, porque ela vai se preocupar com os amigos, porque ele é generoso, ele é bondoso, ele é paciente, ele é tolerante, né? E faz com que sempre ele esteja rodeado por pessoas, porque ele é muito generoso. Só que tudo isso quando ele está no positivo. E aí, quando ele está vibrando nessa energia positiva, ele possui uma força tremenda, muito grande. E ele tem uma alegria muito grande dele, uma beleza, um senso de justiça, sabe, na vida dele, na vida das outras pessoas. Não gosta de ciúmes, só vibra nos ciúmes quando ele está aí no lado negativo dele, né? E aí ele deixa de ser o diplomata, é isso que ele tem que entender o 6, porque quando ele está no negativo dele, ele é o indeciso, ele é aquele que quer agradar todo mundo, esquecendo que ele precisa agradar ele. Então, o 6 tem que cuidar com isso. Aí, quando ele está na densidade negativa dele, ele começa a ser subestimado, escravo das pessoas, principalmente dos entes queridos. Ele passa a ser ciumento, ele passa a ser egoísta, ele passa ficando recluso, ele passa a ser escravo da casa, da vida, dos filhos. Aí ele começa a ser vítima, porque ele não se sente amado, ele fica desgostoso, e aí ele fica o lamentador. Por quê? Porque ele está no negativo dele, não olhando para ele, querendo cuidar de todo mundo, esquecendo que ele precisa cuidar dele primeiro, porque para que ele possa cuidar das outras pessoas, a primeira pessoa que ele precisa cuidar é dele. É isso que o 6 precisa entender, para que ele possa dar conselhos, para que ele possa ajudar as outras pessoas, ele primeiro precisa cuidar dele, estar bem com ele, com a sua energia, e aí sim poder ajudar outras pessoas, porque senão as outras pessoas começam a sugar o 6 de tudo que é jeito. Por quê? Porque ele é bom, ele é generoso, e as pessoas ficam sugando, e a energia dele vai fugindo, vai se escapando, e aí ele mesmo fica sem energia para ele. Agora, a pessoa que tem uma alma 7, né? O 7 é o mental, seu destino é a sua mente, né? O 7, ele é o buscador, ele é o sonhador, ele é o filósofo, né? Que quer fazer desse mundo um lugar melhor para viver. E ele tem clarividência, ele tem facilidade. A pessoa que tem a alma 7 e vive o positivo dessa alma, ela tem muita facilidade para enxergar o que os outros não estão enxergando. E o 7, ele tem que cuidar, porque o que acontece? Como ele tem essa clarividência, como ele enxerga, é como se ele tivesse um muro e ele estivesse em cima do muro. Aí ele quer que todo mundo enxergue aquilo que só ele está enxergando, porque ele está em cima do muro e os outros estão abaixo do muro. E aí, se o 7 não cuida isso, essa densidade negativa, ou esse excesso de energia dele, ele passa a ficar incomodado com as pessoas, como se as pessoas não enxergassem aquilo que ele está enxergando. Como é que eu estou enxergando e tu não está enxergando? Só que ele não se dá por conta que ele está em cima do muro e as pessoas não conseguiram subir no muro. Então, elas não estão enxergando aquilo que ele está enxergando. Então, o 7, ele tem esse poder. Ele só tem que cuidar isso, esse excesso, porque ele veio para ajudar a humanidade. A alma 7 veio para ajudar o mundo. A poesia, a música elevam o espírito dele. O 7 precisa da boa música, ele precisa iluminar o seu espírito através do belo. Então, a música vai transportar ele para lugares distantes, vai energizar ele, vai fazer com que ele recarregue a alma dele, a boa música, né? Ele também costuma ser chamado de solitário. Por quê? Porque ele precisa, a alma 7, ela precisa do isolamento, justamente para ela se recarregar para ir para o mundo. Ela precisa do momento dela. Então, uma pessoa que convive com uma alma 7, muitas vezes vai achar que o 7 é egoísta, que o 7
é metido, que é uma pessoa difícil de lidar. Não, o 7, para ele estar no mundo, ele precisa se recarregar através do isolamento, porque ele é o buscador. Ele vai poder, através desse isolamento, recarregar a sua energia através do conhecimento, através da mente dele. Então, a vibração dele vai aumentar quando ele vai realmente recarregar as energias dele através do isolamento. É uma vibração que normalmente o 7 ele fica solteiro, é muito fácil o 7 ficar solteiro, né? Pois ele se adapta muito bem. Ele tem até que cuidar disso, porque senão ele fica, a densidade negativa dele é ficar no isolamento. É uma pessoa muito determinada na hora, é muito determinado nas suas ideias, é compreensivo, é protetor, deixando as suas metas, ele tem que cuidar, porque ele também deixa muitas vezes as suas coisas em função dos outros, né? Ele gosta de ajudar as pessoas, as crenças normais não lhe atraem, tá? Por esse motivo, você vai procurar encontrar, ele vai criar o sistema individual dele de crença. O 7, ele não vem para seguir ninguém. Por quê? Porque ele vai julgar, ele vai dizer assim, não, mas tu tá dizendo isso e tu vai estar fazendo outra coisa. O 7 vem para liderar, ter posição dentro até de seitas, de igreja, porque ele cria a crença dele e ele tem que entregar isso aí para o mundo. Então, ele veio realmente para liderar através do mental dele. Ele não vai ser seguidor. Ele não vai seguir ninguém. Ele vai criar a sua própria crença. Então, em contato com as pessoas, ele não se deixa enganar pela personalidade exterior. Porque ele, claro, ele tem a clarividência, então ele consegue perceber o interior dos outros. Ele lê os outros. É muito fácil para ele enxergar o que as outras pessoas não estão enxergando. E ele vai percebendo, tá, os verdadeiros motivos, vai lendo os pensamentos das pessoas. Os pensamentos são palavras na mente, o 7 ele se torna amigo íntimo das palavras, porque ele entende o poder dessas palavras, e pelo fato dele entender, por isso que ele tem essa facilidade muito grande de entender as pessoas. Então, a sua clareza natural, ele é estudioso, ele gosta de viagens, o campo, a natureza é o melhor lugar para o 7 viver, porque ele é muito ligado à terra, ele consegue se interiorizar. Então, tem boas ideias empresariais, mas não venho para executá-las, pois não venho para entrar neste mundo dos negócios, ele não é o número dos negócios, ele é a compaixão, são qualidades que ele tem que desenvolver. Quando ele não consegue colocar em prática, ele vai se frustrar. Ele possui uma mente criativa, sadia, e tem muitos poderes mentais quando ele está vivendo o lado positivo desse número. Quando ele não está, ele o quê? Ele é o solitário, ele é o melancólico, ele é o parado na frente da televisão com controle remoto, ele vai ter uma vida eremita, solitária, reclusa, porque ele não quer viver com ninguém, com as ideias, ele se torna o egoísta. E ele também tem que cuidar, porque ele pode se tornar um fanático, aquele que, sabe, que quer te convencer de tudo, querer fazer tudo de uma vez, se torna muito metódico. Então, o 7, ele tem que cuidar muito isso com essa energia negativa, porque senão, com todo o potencial que ele tem, ele fica parado, paralisado, sem fazer nada e ainda solitário. Agora, a pessoa que tem a alma 8. As pessoas dessa vibração possuem uma força de vontade, um esforço muito grande, muito grande. Ele tem um poder energético muito, ele é o transformador, né? Ele é um líder, ele é original, ele é inspirado, ele é muito talentoso e principalmente na realização material, ele é muito ligado com o dinheiro. Ele é disciplinado, ele possui boas habilidades executivas, tem poder de dirigir, organizar. Ele não vem para fazer, ele vem para mandar também. Ele é ambicioso,
e pelo fato dele vir para mandar, é isso que ele tem que cuidar, porque excesso de poder pode fazer com que ele se perca no meio do caminho, não sabendo liderar pelo amor, e sim mandando sendo um líder quase que carrasco. Por quê? Porque ele tem força demais. Então, o 8 ele tem que cuidar com isso. Então, trabalha apenas para o ganho material, não vai deixar ele feliz, ele vai ter que aprender a compartilhar, a usar a sua boa sorte com as outras pessoas, ele é um encorajador, ele vai ter que usar a balança da justiça para o equilíbrio. Na verdade, eu diria que uma alma 8 tem que fazer um trabalho comunitário, ele tem que ajudar, porque quando ele ajudar o mundo, ele vai encontrar o equilíbrio, ele vai saber ganhar muito dinheiro e também doar para as pessoas que estão à volta dele, doar o tempo dele. Então, ele é um executivo, ele é um líder, carreira de muita distinção, tende a ser um pesquisador, um descobridor, explorar, vem para ter fama, para ser reconhecido. Só agora, se ele vai usar isso, é outros 500, né? Se ele usar de forma certa, ele vai ter muito essa fama. Então, ele vem equilibrar o material junto ao espiritual. O 8 precisa encontrar o caminho do meio aí junto à matéria, ele não pode ser o cético, porque aí ele vai viver na densidade negativa dele. Então, ele vai ter que trabalhar a espiritualidade dele, é fundamental. E, às vezes, a gente encontra algumas pessoas que têm vários 8 dentro do mapa dela e ela não trabalha nada o pilar espiritual. E aí percebe-se o quanto a pessoa sofre, justamente porque ela tem o 8 ali, mostra aquela mapa, depois, na última aula, eu vou ensinar a fazer a análise do mapa, e aí tu vê por que a pessoa não consegue ser feliz, porque ela tem uma variedade de 8 dentro dela, no mapa dela. Então, sinal que em outra vida ela usou esse número de forma muito errada, e agora ela tem que equilibrar o espiritual dela para viver bem aqui e usar todo o poder e o potencial que o 8 tem. Porque o 8, controlando as emoções dele, ele é o transformador, ele realiza. Então, é isso que o 8 tem que cuidar. Se ele está no negativo, ele fica no orgulho, né? A ambição dele toma conta, e aí ele passa por cima de todo mundo, ele passa a ser um trator, lavrando tudo para usar tudo em benefício dele, se esquecendo das outras pessoas. Então, o 8 ele tem que cuidar. Eu diria assim, que o 8, para viver a alma dele em equilíbrio, ele tem que trabalhar o espiritual dele, meditar, respirar, espiritual expandir a consciência dele, fazer trabalhos em prol de outras pessoas, que aí todo esse poder que ele veio de transformar começa a acontecer. E o 9, a pessoa que tem uma alma 9. Então, é um número de muitas provas, vem para evoluir, por isso tem muitas dificuldades, porque ele vai sendo colocado à prova, a tolerância, a misericórdia, vem junto com ele, são qualidades que vão ajudar ele nessa caminhada, compaixão. Ele tem uma natureza simpática, pensamentos grandiosos, é um número das grandes massas, né? É um número de muita doação. Ele é muito generoso, ele tem muito idealismo, e vem junto com ele, assim, a liberdade de se expressar. Ele é um comunicador, né? O 9, ele se comunica muito fácil também, se associa com outras pessoas, e geralmente são associações intensas, mas não são muito duradouras, porque ele precisa aprender a deixar que os amigos se afastem quando as suas necessidades estiverem completas, pois o seu destino é ser um solitário. Não quer dizer que ele vai ficar sempre numa casa sozinho, numa montanha, mas ele veio para ajudar as pessoas, né? Ajudar as grandes massas. Eu diria que o arquétipo que o 9 veio para viver é o arquétipo do herói. O arquétipo do herói, ele veio para salvar o mundo, né? Então, ele tem a tendência a sempre pensar nos outros, sempre no outro, em função da sua generosidade. Então, ele termina vivendo aí o isolamento. Deverá compartilhar, né, tudo de iluminação com o mundo,
mas também nunca querendo se sentir preso. Ele não pode limitar os movimentos dele, porque é um espírito livre. Então, vai atrair muitas pessoas, muitas associações. É livre, é independente, vai se dedicar à humanidade. É um humanitário, né? É um universal, tem fé na vida, inspira outras pessoas, envolve todos num espírito de concordância, com compaixão, é sábio, tem o dom da cura pelas mãos, só que tem que desenvolver. E a densidade dele é que ele, quando ele se preocupa somente com ele, com as próprias necessidades, ele se torna um incruel, porque ele vem para ajudar as grandes massas. Então, se ele ficar só pensando nele, se torna o cruel, né? Quando contrariado, ele também é explosivo, ele se torna um inimigo, tendo um sistema nervoso muito sensível e relações amorosas muito conturbadas. Apesar de ao pensar aí, né, que sabe tudo, ele, já que ele vem com essa iluminação muito grande, quando ele pensa que sabe tudo, é nos momentos que ele tem que aprender muito mais. Então, ele tem que não achar que ele é o que sabe tudo, né? Ter humildade, digamos assim, que o 9 ele tem que aprender, quando ele está na densidade dele, ele tem que aprender a ter humildade para poder receber toda essa iluminação que ele vem. Agora, o 11, né? Há uma 11. É uma meta difícil a ser vivida, porque vem numa posição onde o serviço abnegado pode ser expresso aí, né? Na maestria de servir. Digamos que o 11 veio para servir. É uma alma velha, né? É uma alma de muitas vidas, de muita intuição, muita intuição. Se ele souber usar a energia dele, certo, ele vai ser um líder, porque ele é sábio, e isso dele é natural, ele é líder naturalmente. Ele é o especialista que procura a realização e não a glória, pois o desejo dele é de elevar os outros, e faz aí surgir o professor do seu interior, que vem para ensinar, para pregar, para inspirar outras pessoas. Tem um senso de justiça, é honesto, tem os valores próprios muito definidos, e a procura do lado espiritual e místico, ele tem que desenvolver isso, né? Tá oculto. Então, quando ele desenvolve isso, ele começa a evoluir mais, quando ele traz a questão da espiritualidade para a vida dele. O que o 11 tem de densidade? Ele pode ser o preconceituoso, o pessimista, o injusto, ou viver a energia negativa do número 2. Do seu alto poder intuitivo, ele poderá causar danos às pessoas, ao invés de ajudar as pessoas, porque ele pode usar isso só para ele. Esse é o problema, a questão da densidade aí do número 2. Número 11, que pode se transformar no número 2. E o 22 vem para solucionar problemas, a fundação estável, tem potencial para adquirir grande riqueza, grande trabalho, é original, vem para respeitar o seu tempo e o dos outros, vem para ajudar a mudar esse mundo, é o trabalhador, é o disciplinado, né? Possui habilidade de diplomacia, liderança. Qual é a densidade negativa desse número? Impaciência, desejo de poder, é cruel, quer controlar tudo e muito excesso de trabalho. E o significado da alma 33. Compreende o propósito de vida, por que está aqui, tem problemas de perfeccionismo, de expressão emocional, tem falta de fé em si mesmo, é uma pessoa bondosa, é fiel aos seus ideais, às vezes passa a impressão de ser frio, né, e que não tem emoção, mas tem. Se ele buscar os sentimentos interiores dele, ele vai conseguir trazer toda essa energia dele maravilhosa para fora, porque é um número 33, né? É um número que ele vem para ser colocado numa posição de alto sacrifício, né? E veio para a família, principalmente se sacrificando pelos membros da família dele.
é versátil, é criativo, tem compaixão pela humanidade, é professor, é aquele que vai espalhar aí a luz pelo mundo e a firmeza, né, da fé inabalável quando ele trabalhar a espiritualidade dele. A densidade negativa aí desse número, emocionalmente estável, pode virar capacho das pessoas e ser indeciso. E o 44, também, né? Lá os trabalhadores, tá, né? O 44, ele tá na energia do 4, né? São os incansáveis, os autodisciplinados, exigentes consigo mesmo. Então, além de ter 2 vezes o 4, se somar, ele é o 8, ele é o transformador, ele tem a energia do 8 aí nessa vibração, né? Ele tem 2 vezes o 4, que é o estruturado, é o trabalhador, e depois, somando, ele tem um 8, que é o poder, que é o transformador. Então, ele tem essa coisa muito forte do poder, o 44. E aí, se ele não souber usar isso, ele vai ter falta de caráter, ele vai ser um materialista indisciplinado, descontentado, né? O descontente, frustrado e estagnado. Isso é uma coisa que eu não falei ali no 8, que agora, quando eu falei aqui da soma do 4, eu me lembrei. A pessoa de alma 8, quando ela está na densidade negativa dela, ela tem que cuidar porque ela se torna insatisfeita e apegada. Ele é o insatisfeito, o 8 se torna sempre nada tá bom para ele, então ele tem que cuidar disso. Ok? Então, agora nós vamos passar lá para a personalidade. Número exterior ou um número de personalidade. O que é um número exterior? É aquele número que eu diria que é o nosso ego, é aquilo que a gente mostra para o mundo, que não é a nossa alma, porque a gente veste uma máscara para sair para o mundo. Então, como é que a gente acha esse número? É a soma das consoantes do nosso nome, que mostra como os outros nos enxergam a partir dos nossos 9 anos aí de idade. Como que o mundo me enxerga? O mundo me enxerga de uma maneira, mas não quer dizer que eu seja aquilo ali, porque eu estou vestindo uma máscara para entregar uma imagem para o mundo. Então, o número de personalidade indica a imagem que os outros têm de você, que não é necessariamente aquilo que você é. Então, o número de personalidade também mostra o que as pessoas esperam de você, porque elas vão esperar alguma coisa de você a partir daquela imagem que elas veem. Então, a palavra personalidade vai sempre derivar aí da palavra persona, que significa o quê? A máscara que a gente representa para o mundo. Só que muitas vezes nós estamos esperando que as pessoas esperem aquilo daquilo que a gente é mesmo, que é a nossa alma. Só que não é isso que as pessoas estão vendo. Elas estão vendo a nossa máscara, a máscara que nós entregamos para o mundo. Então, é importante pelo fato de ver, né, saber esse número, qual é a máscara que eu estou entregando para os outros, porque aí eu vou entender também os anseios das vibrações que são expressos aí, o que o mundo vai esperar de mim. Então, uma personalidade agradável é uma grande qualidade em todas as áreas da vida. Por isso que também é importante saber a energia daquilo que você está entregando para o mundo, para te ajudar a atingir as tuas metas espirituais, as tuas metas mentais, a aparência do nosso corpo, a maneira que a gente trata com as pessoas, o modo que nós nos vestimos, vai revelar muito do que nós imaginamos. E são indícios que os outros vão usar justamente para determinar as nossas atitudes em relação a eles. Então, a soma aí do número de personalidade, pegando a planilha de cálculo aqui, no nome completo, você vai somar todas as consoantes do seu número. Na alma, você somou a vogal. Agora, no número de personalidade, você vai somar a consoante. E vai chegar a um número original, e aí vai reduzir, e se não chegou ainda, né, nesse reduzido, se não ficou num único algarismo, num único número, vai reduzir mais uma vez, chegando a um único número, ok? Então, o número de personalidade que a pessoa tem, por exemplo, cheguei lá, somei, tem um número 1. O que a pessoa que passa para o mundo? A máscara que ela veste para o mundo do número 1.
é o tolerante, é o compreensivo, quase a mesma energia que a gente trabalhou antes lá na alma, né? Então, a energia dos números são muito parecidas. Então, ela vai entregar para o mundo aquilo que a energia daquele número 1. Então, as pessoas vão esperar fama, vão esperar sucesso de uma pessoa que tem o número exterior 1. Agora, se a pessoa, né, ela não entrega isso, as pessoas vão esperar assim, minha personalidade, o número exterior é 1, eu passo isso. As pessoas vão esperar o quê? Que a pessoa seja líder. Por quê? É isso que você passa. Mas a minha alma é 7. Não tem a questão da liderança, mas o mundo te enxerga comum, então você vai ter que aprender a liderar, porque é isso que as pessoas, é isso que você está passando para o mundo. Você veio para mostrar aí a liderança, veio para ensinar. É isso que é o legal, né? No meu interior eu sou o 7, mas o que eu passo para o mundo é 1, né? Eu não sou 1, mas eu estou dando exemplo aqui já no 1, para mostrar que a pessoa tem que ser a mola, ela tem que ser o iniciador, aquilo que inicia, porque é isso que as pessoas estão esperando dela. Estão esperando que ela inicie, porque é isso que ela passa ali no 1. E a densidade desse número é não começar. As pessoas estão esperando que ele comece. E ele não começa. Por quê? Porque ele está paralisado, ele está com medo, ele está obstinado, ele está teimando, ele não está, ou ele está sendo ditador. Então, é isso que o número 1 tem que cuidar aí quando ele está aqui no número de personalidade, no número exterior. E o 2, novamente, vem para fazer parcerias, vem para fazer união. As pessoas vão olhar para ele e vão esperar as parcerias, vão esperar a união com eles, vão esperar a generosidade dele. É isso que as pessoas vão esperar de uma pessoa que tem um número 2 de personalidade. Agora, se ela está no negativo, ela vai passar que ela é insegura, que ela tem dificuldade de tomar as decisões, que ela tem falta de confiança, ou que ela é aquela pessoa que tu não pode falar muito com ela porque ela se magoa. Então, é isso que a pessoa tem que cuidar quando ela está na energia negativa do 2. O 3, a pessoa que tem uma personalidade 3. Então, é aquele que é o comunicador, né? O mundo espera que ele se comunique, porque ele é o otimista, é o realizador. As pessoas esperam numa personalidade 3 realização. Densidade. Comer demais, beber demais, né? Tudo exagerado, ou aquele fofoqueirinho também, porque ele vai querer bisbilhotar. Então, as pessoas também podem enxergar a pessoa de personalidade 3, o fofoqueiro, porque ele vai, se ele está na energia negativa, ele vai querer especular tudo. O 4, o trabalhador, a pessoa de personalidade 4, é o trabalhador, né? O honesto. Mas na densidade negativa, as pessoas podem olhar ele também como o inflexível, o teimoso, aquela pessoa difícil de conviver, porque ele passa a personalidade 4. O 5, o aventureiro. E o 5 tem que cuidar, porque como ele pode ser um insincero, as pessoas podem enxergar ele como mentiroso, como aquele que não é responsável, como inconsequente. Mas se ele vive a energia dele positiva do número, ele é aquele que lança moda, é aquele que atrai as pessoas, porque ele é o falante, ele é o bonito, ele é o aventureiro, vivendo na energia positiva dele. Agora, se ele está no negativo, ele tem que cuidar com o quê? Com os vícios, drogas, sexo e falar demais. O 5 tem que cuidar para não falar demais. É isso que ele tem que cuidar quando ele está na densidade negativa dele, porque senão ele termina falando um monte de bobagem. Não tem o que falar, ele quer falar, fica jogando em cima das pessoas tudo aquilo. É assim que as pessoas ficam enxergando ele com uma personalidade 5. E o 6, o diplomata, né? O responsável, o anfitrião, aquele que sabe, a pessoa que passa para o mundo uma personalidade 6,
as pessoas sempre vão esperar ser bem recebidas na casa dela, vão procurar ela para receber conselhos, vão procurar ela para, né, para que eu possa ter uma ajuda com o número 6, porque é isso que ele vai passar. Mas quando ele está na fase, quando ele está na densidade negativa, ele se faz de vítima. O 7, o que a pessoa com a personalidade 7 vai passar, né? O buscador, o intelectual, aquele que é sábio, aquele que conhece, mas se não, é aquele que quer se isolar, aquele que não fala, aquele que busca isolamento quando ele está na densidade negativa dele. E o 8, personalidade 8, ele possui o quê? As pessoas olham para ele e enxergam o transformador, né? O disciplinado, com habilidades executivas, enxergam aí muita força, muita vontade nessa pessoa. No negativo, é aquele ambicioso desenfreado, materialista. O 9, então, personalidade 9, a pessoa que vem para muitas provas, para evoluir, né? Para poder ajudar outras pessoas. É um número das grandes massas. No negativo, ele pode ser, vai se preocupar sempre somente com ele. As pessoas vão olhar para ele e vão dizer, não, estão só se preocupando com ele. Então, agora, a gente achou aí um número de personalidade. E a gente vai achar agora o número do que você veio fazer. Esse síntese do número, o número síntese, que é o que a gente vai fazer agora, tá? A gente viu número de alma, número exterior, baseado no nome completo. E uma coisa que eu não falei anteriormente é o nome de solteiro, sempre, que é a energia que você escolheu para vir. Não, se você é casado, não use o nome de casado, é um número, pode usar depois, que é interessante, porque você também escolheu se casar com aquela pessoa que também está vibrando nessa energia, mas inicialmente tem que fazer em cima do nome de solteiro, tá? A energia principal. Aí você vai fazer a síntese, a conclusão. O que é isso? É a soma dos dois números, soma das vogais e das consoantes. Então, o número de fazer, você vai somar aí o número das vogais e o número das consoantes, aí a gente vai chegar no número síntese, que é um número que é aquilo que tu vem fazer todos os dias. É a soma da vibração numérica do seu nome, né? Que vai te dar o caminho todos os dias, aquilo que você precisa fazer, aquilo que você vem fazer. É o número que nos acompanha para toda a vida, por isso que é em cima do número do teu nome de nascimento, a energia do que você escolheu para vir para cá. Então, é um número que nos acompanha, que determina, que nos influencia o nosso caminho da vida, caracterizado aí na nossa forma da nossa existência. Eu diria assim, que escreve a energia de cada número, tá? Achei o número 1 lá, no meu síntese. E você vai ler todos os dias a energia, porque vai ser uma tarefa diária que você precisa executar todos os dias, tá? Então, o número 1, a soma aí das vogais das consoantes, ele é o tolerante, ele tem que ter compaixão, ele vai ter que ser produtivo, ele vai ter que iniciar. Toda essa energia que a gente falou anteriormente se repete agora para aquilo que você veio fazer. O número 2 vem para dar o melhor de si, vem para cooperar. O número 3 vem para se comunicar. E aí, olha só que legal, eu também botei dentro aqui dessa apostila, além das densidades, alguns têm que ter alguns cuidados com a saúde. Por exemplo, aqui do número 2, o número 2 sugere que a pessoa ela se sinta muito deprimida. Então, ela tem que cuidar alguns aspectos da saúde dela. E eu coloquei dentro da apostila, que aí tu vai ler, todos os detalhes que ela precisa cuidar para a saúde dela.
Então, aqui o 3 que eu estava falando, venho para ama a vida, é o otimista, ele tem que se comunicar. A comunicação é a sua meta, é a sua mola para vencer nesse mundo. Se a pessoa somolada em um 3 e ela não se comunica, ela vive na densidade negativa, ela vai ter sérios problemas, porque ela veio para se comunicar. Foi o que ela escolheu, ela vai ter que se comunicar todos os santos dias. Aí, de novo, aqui a questão da doença. O 4 é o trabalhador, é o honesto, é o organizador, é que vai usar o seu mental, o seu raciocínio lógico. De novo, as tendências, a saúde, todos os números aqui têm um significado um por um até o número 9. Aí você lê tudo um por um, entende, mentaliza, analisa, faz um mapa de pessoas, faz essa primeira parte em cima das pessoas que você conhece, e aí você consegue perceber, a pessoa está vivendo no negativo ou no positivo.